E agora a minha pergunta é justamente do processo de envio. Por quê? Eu queria saber como foi para você lidar com os medos, com as ansiedades, com os receios, com as inseguranças de abandonar tudo que você conhecia aqui, família, amigos, parentes, abandonar, eu digo assim, deixá-los, ainda mais nesse contexto de cuidar dos seus avós como você estava cuidando, e partir para o inexplorado, para o desconhecido, para o envio, abraçando esse propósito de Deus para você, sem ter certeza de absolutamente nada do que te esperava. Como foi para você lidar com isso? Então, eu já achava que não era mais o chamado missionário para mim. Eu falei assim, olha, faz tantos anos que eu sempre ansiei, nunca fui mandado, nunca Deus falou sim. Eu falei assim, será que é o meu chamado? Então, a Jéssica me discipulava e ela falou assim, continua orando. Porque quando ela falava para mim, o que você pensa sobre o seu futuro? Eu sempre pensava em missões. E eu já estava trabalhando, de tudo, meu paizinho tinha falecido, então só estava morando eu e minha mãezinha, e a gente falou assim, pô, eu pensei, eu acho que agora eu não vou, porque agora eu tenho ela para cuidar. Então, zero chances de eu ir para a missão. E, só que sempre queimando, aquilo sempre me trazendo assim, um desconforto, que era assim, cara, não para, continua orando. E eu chegou num ponto e falei assim, Deus, me mostra, qual é o momento, sabe? Porque durante todos esses anos eu sempre orei, eu sempre ansiei pelas missões, mas ainda não era ainda o tempo. Então, eu coloquei em oração o ano passado, e eu trabalhava em 2 empregos, saí de um, e nesse mesmo dia que eu saí, pedi demissão de um emprego, eu ia continuar só no hospital, teve a apresentação da CNC, que foi não foi o Peregrino, foi o tribunal, e ele falou sobre o Instituto Unici, que era uma escola missionária. Na época eu não conhecia, eu conhecia o Unici como produções de teatro, eu não conhecia profundamente, eu não sabia que ele tinha uma escola missionária, eu não sabia como ele funcionava. E quando ele falou, aquilo queimou ainda mais no meu coração. Eu falei assim, meu Deus, será que é agora? Porque está queimando, tá uma coisa assim muito... É isso. Aí eu conversei com a minha discipuladora, falei assim, olha, conversa e pergunta sobre como funciona o Instituto. E eu, amém. Fui, eles estavam se reunindo, vendendo as camisas, já estavam aqui, né, na sede aqui no centro. Conversei, a menina passou para mim o link, entrei. E eu, ai meu Deus, tinha todo um processo. Aí eu fiquei assim, confesso que eu achei que não é possível. Será que é para ser? E agora, como que eu vou fazer com a minha mãe, que é a minha mãezinha que criou? Quem que vai ficar com ela? Como que eu vou fazer? Eu estava assim, toda nervosa, porque quando chegou a oportunidade, eu pensei, eu acho que não é. E Deus falando, sim, é. Aí eu li, tinha todo o processo. Eu falei assim, não, eu preciso conversar com o meu apóstolo, que no caso é a minha autoridade. Então, para isso realmente ser uma coisa que é por baixo da cobertura de Deus, eu preciso estar na cobertura da igreja. Então, eu falei assim, vou conversar com o apóstolo, vou ver o que ele acha. Então, falei com Deus, se ele falar assim que é bênção, eu vou me inscrever. Então, eu não tinha me inscrevido, eu tinha lido o processo. Marquei para ir com ele, fui na casa dele, eu saí do hospital, fui na casa dele, nós conversamos, falei sobre o chamado, falei como funciona o processo seletivo, mostrei toda a grade curricular, porque o medo era, assim, de desviar, que ele conversou aqui sobre o temor, sabe, tipo, de ir e muitas vezes você desviar dos caminhos, do propósito do Senhor. Esse era o cuidado que ele tinha. Por quê? Porque ele era um pastor, ele é o que protege. Então, esse era o receio dele. Ele falou assim, pastor, olha, tem isso, tem toda a grade curricular, é isso que eu vou aprender, são essas cargas horárias, quanto que custa? Ele perguntou para mim, falei assim, olha, é só 120 por mês, que se eu passar, eu ganho uma bolsa, e eu vou só pagar essa ajuda de custo, que é 120 por mês. Aí ele olhou, não é possível. Aí ele olhou, ele leu, conversou comigo, nós conversamos. Ele perguntou se era realmente aquilo que queimava no meu coração. Se não, sim, temente mesmo, para não enviar, para não ser pedra de tropeço. Então, a gente teve todo aquele processo, nós oramos sobre isso, e ele falou assim, olha, Letícia, o que eu estou lendo desse contrato é realmente coisas assim que eu nunca tinha visto. Então, eu acho que você deve tentar. Então, assim, aquilo já trouxe uma paz, porque, assim, se ele realmente falasse para mim porque, assim, eu sempre tive muito respeito pela autoridade que ele tem na minha vida, na vida de todos, então, assim, eu fui por conta dele. Aí ele falou assim, não, é bênção. Eu gostei da grade curricular, não,
é praticamente gratuito. Como que você se toma café, almoça, janta e você não vai pagar nada? É só 120. Isso não cobre nada. Então, a gente conversou sobre isso, ele me apoiou, nós oramos aquela noite. Enquanto isso, eu fui passando tudo com ele. Aí eu fiz toda a inscrição, mostrei qual era os passo a passo, quando seria o resultado. Então, a gente sempre ia conversando sobre isso. Então, como autoridade, ele liberou, eu falei assim, não, amém. Então, é realmente para mim passar por esse processo. E tudo foi se encaixando. Meu contrato vencia no hospital, que eu trabalhava no regional, vencia em fevereiro e era um mês que começava o instituto. Então, assim, fechava um, começava o outro. Então, tudo foi simplesmente se alinhando. Eu pude perceber que realmente era o propósito. Porque quando as coisas se alinham, é porque Deus está operando. Então, quando as coisas, eu sabia, porque eu tentei antes, né? Quando eu terminei a faculdade, foram vários nãos, então não deu certo. E eu vi, não é do Senhor, não é o tempo. Porque se fosse, o Senhor estaria encarregando e me alinhando no processo. Então, quando eu vi que estava tudo se alinhando, tudo se ajeitando e tudo dando certo, eu falei assim, chegado o momento. Então, eu preparei tudo e, assim, fechei meu contrato, tudo bonitinho. Não é fácil viver da dependência, porque é uma coisa assim, eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, eu tinha minha independência. Então, não foi fácil depender. Então, eu peguei o meu último salário, guardei esse último salário e aquilo foi me sustentando durante alguns meses. Aí chegou um momento, eu fiquei calma, porque aquele salário que eu tinha guardado do último pagamento estava me ajudando. E quando chegou a finalização, que eu não tinha mais aquele dinheiro, aí Deus foi me operando no confiar. O quanto eu confiava no Senhor para me sustentar. E Deus sempre falando, quem me chamou? Não foi homem. Foi o Senhor. Então, se eu tenho plena convicção que quem abriu as portas, quem me chamou e quem me levou até lá foi o Senhor, por que eu não estou descansando? Então, poxa, Deus, é verdade. Então, aquilo me constrangeu de uma forma assim muito grande, porque aonde estava o meu coração? Aonde eu estava servindo o Senhor? Aonde eu estava confiando? Então, foi um processo. Não vou falar que é fácil. Tem meses, assim, que é difícil. Não que eu passo fome, mas às vezes a gente passa vontade. Tem coisas assim, quero comprar um sorvete, quero comprar um chocolatinho. Mas o Senhor nunca me fez faltar nada. Sempre me suprindo. Sabe? Acabou meu sabonete. Poxa, estou só com, sei lá, R$10. Mas se eu precisar desse dinheiro... E daqui a pouco vinha, amigas minhas e me traziam um sabonete, sabe? Então, assim, o Senhor foi me suprindo durante essa caminhada, tem me suprindo, tem me mostrado o quão grande é viver nessa dependência do Senhor, e quão grande o Senhor nos acolhe, o Senhor nos cuida, é o cuidado do Senhor. Então, em todo momento, Ele está mostrando esse cuidado para mim. Então, não é fácil você confiar, não é fácil você negar as suas vontades, não é fácil você simplesmente sentir saudades da família, da casa, entendeu? Eu amo minha família, sempre fui ligada, final de semana a gente reunidos, tudo. Então, assim, mas o Senhor tem suprido. Eu falo assim que não é fácil, mas quando o Senhor, Ele abre essas portas, Ele te ajuda em todo o teu processo, é Ele que vai te sustentar, tá? Então, assim, realmente eu tenho vivido o sobrenatural, sabe? Eu tenho vivido o ordinário se transformar em sobrenatural, em extraordinário. As coisas pequenas, o Senhor tem me mostrado que são muito maiores. Então, e é isso que o Senhor tem trabalhado na minha vida, tem trabalhado durante esses processos, essa caminhada, esse acolhimento da igreja, as orações, reuniões que eu também estou fazendo com o pastor José Beni, que a gente tem feito reuniões, conversado por mês. A minha discipuladora, a Jéssica, continua a gente conversando, sempre precisa, não estou bem, eu mando, ela me ajuda. Então, assim, o acolhimento também é muito bom. Além da família, o acolhimento da igreja. Então, não é somente enviar, eu fui acolhida, eu fui ajudada, e eu sei que eu posso contar com as orações.